Exercícios de progressão aritmética, parte 2. Vamos a mais exercícios. Exercício 2.6 fala assim: interpole 4 termos entre menos 12 e 48, de forma que a sequência seja uma PA. O que é interpolar? Interpolar significa colocar 4 termos entre o menos 2 e o 48 e de forma que isso continua sendo uma PA, que isso seja uma PA, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós temos o primeiro termo, que é menos 12, e temos o último termo, que é 48. E nós não temos o número de termos, mas o número de termos nós podemos descobrir porque se esse é o primeiro e esse é o último, e eu colocar 4 termos no meio, eu vou ter 6 termos. Então, falta-me saber a razão. Então, vamos colocar esses dados aí. O primeiro termo, menos 12. O último termo, que é o sexto termo, é 48. O número de termos é 6. E a razão é o que a gente vai procurar. Então, basta pegar a fórmula geral e substituir, né? Substitui o A6 no AN. O A1 ali substitui por menos 12. O número de termos por 6. E daí nós vamos encontrar a razão. Ela é semelhante a uma questão que a gente viu antes, a 2.4. Mas, nesse caso, ela está escrita de uma forma diferente. A interpretação é diferente, mas o cálculo é basicamente o mesmo. Resolvemos o que está em parênteses primeiro, 6 menos 1, 5. E esse menos 12 eu posso passar para o lado da esquerda como mais 12. Ou somar 12 em ambos os lados. Então, aqui ficaria 5R e do lado esquerdo 48 mais 12. 48 mais 12 é 60, né? E agora basta dividir por 5, né? 60 dividido por 5, que vai dar 12. 12 é a razão. Se a gente sabe a razão, a gente pode, a partir do primeiro termo, descobrir o segundo. Então, o primeiro termo é menos 12. Se eu somo 12... positivo, que é a razão, ao primeiro termo, eu vou obter o segundo termo, que é 0. Somando a razão ao 0, eu vou obter o terceiro termo. Então, 0 mais 12, 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. Por isso que é importante saber a razão, porque daí a gente sabe de quanto em quanto a gente pula cada termo. Agora, no 2.7... pede assim: quantos são os múltiplos de 4 entre 101 e 3001? Ela é semelhante à anterior, só que agora ele deu a razão. Então, a razão, como fala que tem que ser múltiplo de 4, pula de 4 em 4. Então, a razão é 4. Ele não deu o A1 e nem o AN. O 101 não é o A1. O 3001 não é o AN. Cuidado, tá? Como fala em múltiplo, eu vou ter que pegar o primeiro múltiplo após o 101 e o primeiro múltiplo antes do 3001. Então, o A1 vai ser 104, porque é o primeiro múltiplo após o 101. E o 3000 vai ser o último termo, que vai ser o primeiro múltiplo antes do 3001. Primeiro múltiplo de 4. Número de termos eu não sei quantos, né? Mas eu sei que a razão é 4, né? Então, agora a gente vai procurar o N. Pegamos a fórmula geral, substituímos o A1, substituímos o AN, substituímos a razão. Tá? Agora, não dá para a gente pegar e resolver os parênteses primeiro, porque eu tenho uma variável aqui. Então, eu posso fazer o que aqui? Eu posso passar o 104 diminuindo ao 3000 e posso fazer a distributiva aqui. Posso fazer 4 vezes n e 4 vezes menos 1. Tá? Que daí eu vou resolvendo essa multiplicação. Passando o 104 diminuindo e fazendo a distributiva. Na distributiva eu vou ter 4n menos 4. Subtraio aqui e passo esse menos 4 para lá, somando. Tá? 3000 menos 104 vai dar 2.896. E desse 4 que está negativo, passei para cá positivo. Ficou mais 4. E daí, somando isso aqui, vai dar 2.900. E 2.900 agora basta dividir por 4, né? Que dividindo
vai dar 725, que são os números de múltiplos de 4 que tem entre esses dois termos, tá? Entre 101 e entre 3001. Se caso esses termos fossem múltiplos de 4, poderia pegar eles. Mas daí, como aqui eles não são múltiplos de 4, então eu não posso pegar. Tem que ter cuidado, porque aqui fala entre. Daí, se fala entre, eu não posso pegar os extremos, né? Tem que cuidar também da interpretação da questão. Logo, entre 101 e 3001 existe 725 múltiplos de 4. Tá? Exercício 2.8. Deu 3 termos aqui, o A1, o A2 e o A3. O menos 5, x e menos 13. Daí pede para calcular o valor de x e calcular a razão dessa PA. Não é difícil, não é uma questão difícil. Logicamente a gente conseguiria resolver, né? A gente ia testando ali os valores de x, poderia achar. Mas tem casos mais complicados. Mas essa questão, ela serve para mostrar um detalhezinho que acontece nas progressões aritméticas. Toda progressão aritmética acontece uma regrinha. Acontece sempre, tá? O que acontece na progressão aritmética? Se eu pegar o primeiro e o terceiro termo e somar eles, ele vai ser igual ao dobro do termo do meio. Ou também, em outras palavras, dá para se dizer que a média aritmética do A1 com o A3 é igual a A2. Então, eu pego o A1, somo com o A3, divido por 2, faço a média deles, tem que ser igual ao A2. E isso não vale só para os 3 primeiros termos, para quaisquer 3 termos que eu pegar consecutivos. Então, se eu pegar o A2, o A3 e o A4, o A2 mais o A4 é igual ao dobro do A3. Se eu pegar o 3, o 4 e o 5, o 3 e o 5 somados é o dobro do A4. Então, essa regra vale para qualquer termo, quaisquer 3 termos de uma PA. Mas esses termos têm que ser consecutivos, sempre lembrando disso. Então tem que ser 1, A2, A3, A3, A4, A5, A100, A101, A102, por exemplo. Então, e a partir dessa regra nós vamos resolver essa conta. Por quê? Porque se esse aqui é o A1, o x é o A2 e o menos 13 é o A3, então eu faço a média do A1 com A3 e faço o dobro, ou faz a média, né, igual a x, ou soma o A1 com o A3 e faz igual o dobro do termo do meio, que é o A2. Tá? Então, A1 mais A3 igual a 2 vezes o A2. Então, A1 mais A3 então vai ser menos 5 mais menos 13, que vai dar menos 18. E daí passo 2 dividindo. Menos 18 dividido por 2 vai dar menos 9. Logo, o A2 vai ser menos 9. Se o A2 é menos 9 e o A1 é menos 5, nós podemos ver que a razão dessa PA é menos 4. Tá? Então, se x é menos 9, a razão será menos 4. Então, menos 5 menos 4 dá menos 9. Menos 9 menos 4 dá menos 13.